Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. E então, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias, como sempre recheado de informações. 14 mil ingressos já vendidos, carga máxima para São Januário, sexta-feira 19, Caldeirão vai lotar, possivelmente já amanhã estarão esgotados todos os ingressos. E também temos novidades sobre a situação do meia Benjamin Rolaiser. E Zé Ricardo vai comentar alguns temas importantes, como manusear Nenê com 40 para 41 anos de idade nessa Série B de 38 rodadas. Será que ele vai fazer biquinho para ser substituído ou ser poupado em alguns jogos? Como foi também o encontro dele com o pessoal da 777 Partners. E também o próprio Zé vai analisar individualmente a chegada dos nossos 5 novos reforços. Eu vou chamar a vinheta, enquanto a vinheta tá rodando, tu deixa o teu like aí, que após a vinheta eu venho com muita informação. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo com duas informações aí muito importantes. Primeiro, segundo o Vasco acabou de divulgar nas suas redes sociais, já tem 14 mil ingressos vendidos para o jogo entre Vasco e Vila Nova, ou seja, teremos São Januário lotado. Tem venda de ingressos ocorrendo online ainda hoje, tem também ingressos para ser vendido amanhã e na sexta-feira, dia do jogo. Mas acredito eu que amanhã os ingressos já estarão esgotados. Portão 5 esgotado, portão 9 pouquíssimos ingressos de arquibancada. Lembrando que a carga colocada de venda de ingressos para o jogo foram de 19 mil ingressos, ou seja, tem mais ou menos 4 mil e poucos ingressos apenas disponível. Você que ainda não comprou, corre, porque São Januário vai lotar e vai estar fervendo na próxima sexta-feira. Beleza? Bom, vamos trazer uma outra informação agora, apurada já pelo companheiro Lucas Pedrosa. Vou deixar passando para vocês o tweet na tela. As negociações entre Vasco da Gama e Benjamin Rolaiser esfriou. O agente do jogador está apresentando ele ainda para outros clubes brasileiros, a tendência é que ele venha para o Brasil, mas o negócio deu uma arrefecida. Mas segundo o companheiro Lucas Pedrosa, o Vasco busca um reforço de peso para essa função. Lembrando que a negociação de Carlos de Penha, que era dada como certa, melou, o jogador é reforço do Internacional de Porto Alegre, beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos trazer alguns assuntos muito importantes abordados pelo nosso técnico Zé Ricardo em entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa. Primeiro, eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo respondendo como resolver essa incógnita, esse possível problema a respeito do Nenê para a Série B. 38 rodadas, um jogador com 40 para 41 anos de idade, numa competição quarta e domingo, muito afunilada aí devido à Copa do Mundo e com distâncias ainda maiores do que na Série A. Muitos jogos ali para o Norte, Nordeste. Nenê, vai ser um problema ou vai ser uma solução? Como dosar? O Nenê pode ser poupado, não pode? É um jogador insubstituível? Com vocês, o Zé Ricardo vai dar uma resposta muito bacana a respeito desse tema. É uma pergunta interessante porque assim, quero partir do meu princípio, né, de vida mesmo. Eu acho que nada e ninguém é substituível, né? A gente tem grandes equipes, para a gente ficar no assunto futebol, a gente tem grandes equipes com grandes ídolos, cada um marcando sua época, marcando suas gerações. E uma vez a gente acabou precisando, por um motivo ou por outro, ter que substituí-lo, né? E aqui a gente tem que ter a força do grupo. O Nenê é um cara especial, que eu tenho um carinho e uma admiração particular por ele, porque fazer o que ele faz, com a alegria que ele faz, é pouquíssimo realmente, e só isso me dá... me deixa com um sentimento mesmo de admiração em alguns momentos, por ele conseguir fazer isso e querer estar no campo, mas vem conversando com ele que ele não vai estar no campo sempre, os 38 jogos, não tem como, né? Nem para ele nem para ninguém, acredito. E a gente sabe que ele é a nossa referência técnica. Acho que hoje, quando o adversário pensa no Vasco, ele vai pensar no Nenê, invariavelmente, em algum momento, vai pensar no Nenê. E a gente quer trazer isso sempre catalisando para os momentos melhores do Vasco, né? Mas
por alguma opção técnica, em algum momento, uma opção tática, principalmente, uma questão física também, a gente vai precisar ter outras opções. E não é à toa que a gente tem jogadores que vêm crescendo no dia a dia, que têm mostrado condição para estar ali, né? O próprio Nazário, o próprio Vitinho, que pode jogar por ali, outros jogadores da base, muitos meninos também que podem atuar por ali, o próprio Laranjeiro, o próprio MT, são jogadores que todos eles, em algum momento, mostraram condição naquela posição, ou na base ou no profissional. Mas, sem dúvida nenhuma, eu conto muito com o Nenê e concordo contigo. Talvez se ele tivesse chegado antes, ano passado, ele poderia ter dado um resultado diferente para o Vasco, mas a gente começa uma nova história, né? E, logicamente, que o campo mostra para a gente o dia a dia, e o que eu espero, o que eu peço a Deus sempre, todo dia, é ser justo, né? Na minha função, eu preciso ter a justiça para que o campo me mostre, me dê os caminhos e que o Vasco seja o mais favorecido nisso tudo. Não é o Zé Ricardo, não é o Nenê, não é o Thiago Goleiro, não é o Anderson Conceição. Quem tem que sair favorecido no final disso tudo é o Vasco. Se isso chegar daqui a 38 rodadas, demonstrado por números e principalmente pela colocação, eu acho que nossa tarefa vai ter sido completa, independente de quem jogou mais ou quem jogou menos. Bom, informei para vocês no vídeo anterior que os membros da 777, tanto o Johannes Spor, que é o diretor executivo do Genoa, como também o Sebastian Ares, chefe scout do Genoa, que estão no Rio de Janeiro. Um deles, inclusive, deve ficar até a segunda-feira da semana que vem e vai assistir o jogo entre Vasco e Vila Nova. E o Zé Ricardo foi perguntado como é que foi essa visita hoje e se eles conversaram, como é que está sendo essa troca de informações com o pessoal da 777 Partners. Tirando um dia que eles estiveram aqui no CT, né? Eu não tinha ainda tido oportunidade, fui apresentado, mas não tive oportunidade de conversar ainda com nenhum representante da 777. Hoje eles tiveram aqui essa visita, conheceram o departamento por departamento, foi apresentado, foi feita uma apresentação sobre o futebol do Vasco, desde São Januário até aqui o nosso CT, falando desde categoria básica profissional, e depois, individualmente, cada setor teve a oportunidade de se colocar e mostrar aquilo que está sendo feito. Nós conversamos agora há pouco, um pouquinho antes de eu vir aqui para a coletiva. Realmente um deles vai ficar aí até segunda-feira. Se eu não me engano, o outro vai ter que ir embora amanhã, né? O Onis vai ter que ir embora amanhã, mas foi uma conversa bem produtiva, mais para eles entenderem o funcionamento do clube, o funcionamento de cada departamento e como eles se relacionam. Tenho certeza que eles ficaram muito motivados e também impressionados, principalmente com a integração que nós temos com a categoria de base, desde o futsal, que é um interesse deles também. Então, acho que quanto mais eles conhecerem os pormenores do clube, facilita para uma adaptação numa possível e provável conexão que teremos aqui um tempo, né? Então, foi um contato muito produtivo, ao meu ver, onde essas relações têm tudo para frutificar, né? Então, o Vasco tem se preocupado os pormenores para que a gente possa encontrar o melhor caminho para o futuro do clube. Bom, e para finalizar, um tema também muito importante. A gente ouviu várias análises aí a respeito dos nossos novos reforços, mas é importante ouvir o que o nosso treinador pensa dos atletas que chegaram. O Vasco anunciou 5 reforços. O Lucas Oliveira aí do Bangu, esse é o único que deve ser relacionado para o jogo na próxima sexta-feira contra o Vila Nova. Os outros 4 reforços que o Vasco anunciou hoje só devem estar à disposição a partir da segunda rodada. Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo analisando individualmente, atleta por atleta. Na verdade, a gente pode falar primeiro do Lucas Oliveira, né, que é o jogador que a gente provavelmente deva contar com ele, ainda não tem 100% dessa informação confirmada, mas o clube está tentando. É um jogador que atuou muito bem pela equipe do Bangu, né, fazendo uma função hora de ala, hora de lateral e às vezes até de atacante, jogando pelo lado do campo. É uma necessidade, sem dúvida nenhuma, nossa. É um jogador que tem um contra um bastante efetivo, jogou na base do Bangu de camisa 10, ou seja, ele tem a capacidade de também jogar na faixa interior do campo. E eu acho que é uma questão de adaptação. Eu tenho a impressão que ele vai conseguir se adaptar bem, até porque o grupo recebeu não só ele, como todos os outros, muito bem. E não quero botar pressão nele, nem nenhum tipo de expectativa, até porque ele é um jogador ainda bem jovem, como é a maioria dos nossos jogadores. E a gente espera que a gente consiga
dar condição para ele de jogo, que ele entenda bem aquilo que a gente quer e que ele possa ser efetivo. Né, sobre o Gabriel Dias, é um jogador que eu conheci pela minha passagem no Fortaleza, um jogador que desde a base já tinha enfrentado ele pelo Palmeiras, eu pelo Flamengo. Ele ganhou experiência, tem versatilidade, pode jogar em 3 posições, lateral direita, zagueiro, que é a posição dele de origem, também de primeiro volante. Então, um jogador que, na minha visão, pode ser importante num campeonato tão duro e com tantos duelos, principalmente defensivos, de 1 contra 1, bolas aéreas, ele pode ser importante em algum momento para a gente. Sobre Zé Vitor e Eric e Palácio, são jogadores, para a gente resumir, jogadores que já tiveram grandes momentos, o Eric e o Zé Vitor, jogadores mais atuais, do Campeonato Catarinense e Gaúcho, artilheiros, revelações e principais destaques dessas competições. E o Palácio é um jogador que, desde a União Espanhola, vem se destacando, convocado algumas vezes para a seleção chilena principal. Infelizmente, não teve o mesmo rendimento no Internacional. Me parece, pelas informações que tivemos lá dos colegas do Inter, foi mais uma questão de adaptação que o clube espera, por ser muito jovem e talentoso, que o clube espera poder fazer renascer nele tudo aquilo que ele apresentou, tanto no Chile, na União Espanhola, como em alguns momentos na seleção chilena. Então, acho que no futebol a gente não pode cravar nada. Jogadores experientes, às vezes, em grandes clubes não conseguem render. Os jovens, a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder não criar uma expectativa, mas, de uma forma geral, e pelas credenciais deles, eu acho que o Vasco acertou nas contratações. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, por volta de 11h30 da manhã, eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais tá bruto. Valeu! Fui!